bem. Obrigada a você, Sara. Pode se sentar, queridas. A graça e a paz. Que bom estar com vocês de novo, gente. Glória a Deus. Nós nos alegramos em Deus pela oportunidade que nós temos. Gente, eu quero dizer a vocês que é muito importante a gente trazer à nossa memória que muitos cristãos no mundo, são mortos se isso aqui acontecer. Recentemente, tivemos denúncias na Nigéria de um culto ser invadido e os cristãos que estavam cultuando ao Senhor, sendo perseguidos, foram todos assassinados. Então, às vezes o que a gente acha muito banal, muito comum, e a gente não dá o devido valor, né? Muitas vezes, muitos dos nossos irmãos, partes do mesmo corpo de Cristo, estão morrendo por terem uma Bíblia, por participarem de um culto. Então nós somos muito privilegiados, amém? Nós estamos juntos aqui para nós aprendermos do Senhor, e isso é um privilégio. Olha para a mulher que está do seu lado e fala: você é uma privilegiada. Glória a Deus. Libertas. Libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 11. Antes de nós procedermos à leitura bíblica, eu queria te lembrar, né? ou melhor, eu queria que você se fizesse algumas perguntas. Você foi salva de quê? Por que que nós precisamos de salvação? Nós poderíamos salvar a nós mesmos, levando uma vida de obediência? Por que que eu estou fazendo essas perguntas, gente? Porque o que é óbvio, ou o que parece óbvio, precisa ser dito. Muitas vezes a gente vem para uma comunidade de fé. Às vezes alguém te convidou, você estava num vale na sua vida, numa sequidão, e alguém querendo te ajudar, falou assim: vamos na igreja comigo? Às vezes você teve preconceito com a igreja a sua vida inteira, teve os seus próprios raciocínios e opiniões, mas naquele momento, aquele convite caiu como uma luva. E na sua fragilidade, na sua necessidade, na sua sede, não sei. Cada um aqui tem uma história. Mas eu estou imaginando hipoteticamente, um dia você foi parar dentro de uma comunidade de fé. E ali você encontrou alguma coisa. Uma resposta, um consolo, um abrigo, uma comunidade acolhedora, fez novos amigos. E você escutou uma palavra, e você ergueu a sua mão, e alguém falou: você deseja que Jesus entre na sua vida? Talvez porque nós vivemos num país que tradicionalmente é cristão romano católico. Talvez é muito difícil nós termos alguém no Brasil que nunca ouviu falar que Jesus é o Filho de Deus. Isso já vem para nós por tradição, porque as nossas avós falavam, porque os nossos pais falavam, até as nossas canções. Gente, Roberto Carlos, um cantor que mesmo a nova geração já conhece, apesar do Roberto Carlos ser de outra época, de outra geração. Roberto Carlos, durante um tempo da vida dele, todos os LPs, né, que Roberto Carlos gravava, tinha uma música dedicada a Deus. Então, falava de Jesus Cristo, né? Eu me lembro de uma música do Roberto Carlos que dizia assim: se ilumine na luz das estrelas,
se aqueça nos raios do sol, se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça. Agradeça e respire o ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Ele está para chegar. O Roberto Carlos, uma música popular brasileira, proclamando que Jesus Cristo iria voltar. Gente, isso, historicamente, não tem tanto tempo. O Roberto Carlos está vivo. Não tem tanto tempo que isso aconteceu. Então, de alguma forma, por tradição, nós ouvimos falar de Jesus. Mesmo que a gente não estivesse inserido numa comunidade de fé, mesmo que a gente não tivesse nascido de novo, mesmo que você não frequentasse uma igreja, mesmo que você até de vez em quando questionasse a existência de Deus, em algum momento a cultura te disse, o avô te disse, o feriado, né? Vamos parar porque é a Semana Santa. O que você comemora na Semana Santa, né? Então, é muito difícil um brasileiro não ter ouvido falar de Jesus Cristo. Então, você entra numa igreja, alguém fala para você assim, você quer receber Jesus Cristo, você sabe quem é? É o Filho de Deus, né? É o Filho de... bom, eu estou ouvindo falar que é o Filho de Deus. Você quer abrir seu coração está fofinho, preparado pelas músicas, pela canção, pela palavra, aí você fala, quero. Mas, gente, tem um tanto de gente que vem para a igreja, mas não nasceu de novo. Não entende que precisa de salvação. Não entende que você nasceu essencialmente separado de Deus. Não interessa se a sua família era evangélica, ou católica, ou cristã. Não interessa se seus pais frequentavam a igreja. A experiência de salvação, ela é individual. E você já nasceu condenado. Está entendendo? Você já nasceu trazendo no seu DNA a condenação do primeiro homem, Adão. Nossa, Helena, mas isso não é justo, não. Hein? Adão é que pecou e eu que herdei o pecado? E Jesus que salvou e você que foi perdoado. Por um homem entrou o pecado e por um homem entrou a redenção. Deus é justo, certo? Mas muita gente acha o seguinte, que se eu viver uma vida honesta, se eu viver fazendo o que é certo, o que é ético, o que é correto, isso me salva. Não salva. Se fosse assim, não precisava de Jesus, a lei dava conta disso. Era só obedecer os mandamentos que você estava salvo. Não tem jeito de você ser salvo fazendo o que é direitinho, vivendo uma vida direitinho. Viver a vida direitinho é o fruto de ter se encontrado com o Senhor. E não mais para garantir salvação, mas porque uma vez que você foi amado, perdoado, regenerado, reconciliado com Deus, agora é a vida dele que flui em você. Então é impossível você ser nascido de novo e não ter uma vida que dê fruto, que transborde amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, os frutos do Espírito. Por que você precisa ser salvo então? Porque você não nasceu filho de Deus, você nasceu criatura de Deus. A boa notícia é, você nasceu condenado, mas já com a sua carta de alforria assinada. Você nasceu escravo, mas o preço, seu preço, pela sua liberdade, já foi pago. Mas você precisa se encontrar com seu libertador. Tendo isso em mente, que todos nós estávamos condenados quando estávamos sem Cristo, e agora caminhamos em um novo estilo de vida, regenerados, reconciliados com Deus Pai. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando, vocês estavam separados de Deus pela condenação do pecado. Mas eu vim fazer reconciliação nesse relacionamento que foi quebrado. Eu estou levando aquele que passar por mim, chega até Deus Pai. Entendeu, gente? Muito bem, o apóstolo Paulo também entendeu. O apóstolo Paulo era um judeu perseguidor da igreja. Ele odiava essa história de dizer que Jesus Cristo era o Messias, porque os judeus, eles esperavam
pelo Messias. Mas na cabeça de um judeu, o Messias era aquele que iria restituir a glória ao reino de Israel, como nos dias de Davi e de Salomão. Só que o plano de Deus era muito além. Quando ele promete para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não estava pensando só no povo que ele elegeu, ele construiu, ele formou para que o Messias nascesse desse povo. Mas ele estava, através de Jesus Cristo, expandindo a salvação a todo aquele que cresce. E essa história não parecia muito boa para o apóstolo Paulo, que era um cara observador da lei judaica. Você já conheceu algum radical na sua vida? Conheceu aquele a ferro e a fogo? Por zelo, às vezes por zelo. Muitos dos nossos irmãos evangélicos, muitos têm um apóstolo Paulo como sua identidade, né? Não pode isso, não pode aquilo, olha essa saia, olha essa maquiagem, tira esse brinco. Muito rígidos. E é por zelo. E é por amor ao Senhor. É o jeito deles. Dá para a gente entender, então, como é que o apóstolo Paulo era. De repente aparece um povo falando que Jesus, um cara que nasceu em Belém, meio que por acidente, numa estrebaria, filho de uma família simples, como que ele poderia ser o Messias? Ele não foi educado em Jerusalém, aos pés dos melhores mestres do judaísmo? Que história é essa que esse menino, filho da Maria e do José, era o Messias? Não cabia na caixinha, na cabeça do judeu. Eles estavam esperando um rei poderoso, alguém que fosse peitar de frente o Império Romano, o poderoso Império Romano. Aí eu olhava para Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem assiste The Chosen aí, sabe do que eu estou falando, né, gente? É tão destoante. E o apóstolo Paulo, então, começou a perseguir. Tem que acabar com esse povo, tem que matar. Quando Estevão foi apedrejado, injustamente, Paulo estava lá, consentindo na morte de Estevão, e segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando, segurando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Mas Jesus encontrou com Paulo na estrada para Damasco. E Paulo foi livre do seu zelo assassino, equivocado. E esse mesmo apóstolo Paulo escreve essa carta para os cristãos que viviam em Roma. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo está dizendo assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Agora vai para o verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendita palavra. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver várias vezes ele instruindo a igreja em Roma, a igreja na Galácia, a igreja em Corinto, e você vai vendo igrejas muito diferentes, vivendo em contextos diferentes, e aí dá para a gente se identificar com todas elas. Os Gálatas, por exemplo, eles eram um povo fervoroso, e eles queriam tanto, tanto, tanto agradar a Deus, que eles começaram a retornar às práticas do judaísmo. Então eles começaram de novo a guardar o sábado, eles começaram a querer circuncidar de novo, e Paulo chama a atenção deles, fala: o que é isso? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se sujeitem novamente a jugo de servidão. E qual que era o jugo de servidão? Era eles voltarem para a prática da lei, fazer o que é certo, ou o que eles achavam certo? Não, o jugo de escravidão era achar que eles tinham que dar uma forcinha para a salvação. Eles tinham que dar uma ajudinha para a graça. E, gente, hoje nós estamos vivendo de uma maneira muito parecida. Os Gálatas tinham essa mania de querer ajudar a Deus a ficar mais santo, né? Não, se eu fizer isso aqui, mas eu tenho que fazer isso aqui. Para ser aceito, eu tenho que ser... Sabe? Como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente. E os coríntios já era outra parada. Os coríntios era uma bagunça. Os coríntios tinham problema, o cara estava dormindo com a madrasta dele, uma confusão. E Paulo estava exortando, ele disse: viva em santidade. Viva do jeito, conforme aquilo que vocês foram chamados para viver. Gente, isso está acontecendo na igreja do século 21. Dentro da igreja, a gente vê aquela pessoa que está sempre com problema com o pecado. Está na igreja, mas vira e mexe, pipoca aí um adultério. Está na igreja, de vez em quando pipoca aí um sexo antes do casamento, fornicação, defraudação. Às vezes não transa, mas faz tudo antes. Isso não tem nada a ver com santidade. As más conversações, a fofoca, a maledicência, a inveja, a ira. Está aí, no meio da cristandade, como se não fosse. A fofoca foi institucionalizada como não pecado no meio da cristandade. Inclusive, tem um tanto de site que oficializou a fofoca. E tem um tanto de crente que consome a fofoca e ainda ajuda a espalhar. Gente, isso é fofoca, maledicência, é pecado, é caatinga as narinas do eterno. Mas a gente pensa que, não. Gente, Deus sabe. Não sou perfeita também. Vamos olhar para o outro lado. Eu não adultero, casei virgem. Deixa eu fazer uma fofoquinha. Não, gente. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele nos chamou para vivermos de acordo com Jesus. Sendo feitos à semelhança de Jesus. Sabe o que é cristão? Imitador, seguidor dos ensinamentos de Cristo, ou seja, cópias de Jesus. Será que nós estamos nos tornando dia após dia, de fé em fé, de glória em glória? Puxa, eu conheci a Helena 10 anos atrás, eu conheci a Helena e agora eu reencontrei com a Helena. É outra pessoa. Puxa, minha filha converteu, era perdidaça. Mas agora é outra pessoa. E é para bem, gente, não é para mal não. Porque às vezes a pessoa é outra pessoa, mas virou o cão chupando manga. É a justiceira. E aí é a outra face. Ou a gente vive, sabe, consentindo os pecados, banalizando os pecados, achando que é isso mesmo, a gente é imperfeito, a gente é pó, a gente é carne, Jesus entende. Ou a gente vai para o outro lado. Não pode nada, cala sua boca, você vai para o inferno. Se não quer... mãe, eu vou quebrar suas imagens. Você não conseguiu quebrar a idolatria que vive dentro de você por causa do pop gospel. Quer quebrar as imagens da sua mãe por quê? Você adora título, adora influência, adora seguidor. Você dá a primazia do seu tempo para tantas outras coisas que não Deus. Isso é idolatria. Tudo que ocupa a centralidade, o lugar de Deus na nossa vida, é idolatria. Se tem um povo que é idólatra, é o povo evangélico, gente. É só, de vez em quando, rola um bafão aí, porque alguém toca no bezerro de ouro de outro.
Gente, idolatria tem que morrer no meio do povo. E por que a idolatria está aí, sempre esbarrando com a gente? Porque nós temos uma natureza idólatra. Idolatria é tudo que tira a primazia de Deus na nossa vida. É tudo que ocupa a centralidade dos nossos afetos, do nosso tempo, da nossa energia. Você não lê a Bíblia, tem 5 anos de crente, nunca leu. Mas não falta no Facebook. Sabe tudo que está acontecendo no Instagram. E se torna religioso. O religioso é aquele que fica igualzinho o fariseu. Coa um mosquito, mas engole o camelo. É aquela galera que fica achando demônio na árvore de Natal, mas veste de branco no Réveillon. É aquela pessoa que implica com batom vermelho, mas consome pornografia. É aquela pessoa que vive de verniz, igualzinho os fariseus. Os fariseus andavam com as roupas especiais, com os filactérios, com as franjas. Todo mundo olhava para o cara e falava, fariseu. E ele já achava o máximo. Orava de pé, no canto das praças. Oh Deus! É aquela galera que gosta de fazer jejum e tocar trombeta. É aquela galera que gosta de falar, fazer aquelas orações rebuscadas. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Mas quando sai lá na porta, xinga quem estacionou no lugar dele. Esse é o fariseu. Coa o mosquito, engole o camelo. E Paulo está instruindo os romanos para buscar o equilíbrio. Para não viver mais satisfazendo o pecado, satisfazendo as necessidades da carne. E quando você vai ver essa religiosidade extrema, esse falso zelo, é tudo sobre idolatria também, é tudo sobre o pecado oculto também, que a gente quer tampar com verniz. Está de olho na vida de todo mundo, no pecado de todo mundo, enquanto não dá conta. Gente, eu não dou conta dos meus pecados. Eu não dou conta dos meus. Estou lutando contra os meus. Como é que eu vou dar conta do pecado do meu irmão? Por que eu estou preocupado com o cisco do olho do meu irmão se tem uma tora no meu olho? Gente, é isso que Jesus está falando. Cuida da sua santificação, cuida da sua vida, cuida do seu crescimento. Mas não. A gente assume o verniz, pensa que é melhor do que os outros. A gente acredita, quando a pastora Sara começou a falar, nós precisamos nos arrepender. Eu tenho certeza, gente, que alguém pensou assim, mas arrepender de quê, gente? Arrepender de quê? Estou com a vida ok. Estou com a vida ok. Será que você está com a vida ok mesmo? Porque a Bíblia diz que se a gente falar que nós não temos pecado, nós tornamos Deus mentiroso. Mesmo nós, nascidos de novo, nós estamos na nossa natureza humana, que luta contra o pecado. O apóstolo Paulo também nos ensina isso. Ele fala que todo o tempo, a nossa natureza carnal luta contra o nosso espírito, e nosso espírito contra a nossa natureza carnal. Tem dia que você sai na vitória, tem dia que você sai na derrota. Tem dia que você quer estapear sua vizinha, tem dia que você quer se pegar sua filha pelos cabelos, arrastá-la pela rua, tem dia que você quer dar o tchau pro seu marido, já deu. É ou não é? Ou é só comigo? Que sou pecadora. Gente, a gente peca pensando. Está na hora da adoração. Ai, gente, que louvor longo. Ai, por que ela está fazendo isso? Isso é pecado, gente. Em vez de você cultuar a Deus, você está vigiando a vida da irmã. Você está julgando o posicionamento dela. Vocês entenderam como é que é facinho você pecar? É facinho pecar, gente. É só você dar liberdade para a sua natureza. Não precisa fazer esforço nenhum para você pecar. É só deixar a vida te levar. Mas a vida quer te levar. A vida. A verdadeira vida. A verdadeira. Por isso que ele usa essa comparação que parece um paradoxo, né? Nós somos libertos do pecado e nos tornamos escravos de Deus. Por que escravos de Deus? Mas peraí, Helena, mas não é libertos o negócio?
Como é que você vem falar da gente ser escravo de Deus? Porque é nessa submissão a Deus. Porque o escravo, o que ele é? Ele é obediente. Ele é submisso. Ele não tem vida própria, ele é mandado. Mas ele é mandado por alguém que não abusa. Ele é mandado por alguém que o ama extremamente, a tal ponto de dar o herdeiro para morrer no lugar do escravo. Tem uma música do André Baladão que é a minha música preferida, que ela diz: não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. E a parte que eu mais gosto dessa música, ele fala: hoje sei porque nasci, a razão do meu existir é maior do que eu mesmo, é divino, não tem fim. Fui comprado pelo preço mais caro deste mundo. A cada dia estou mais preso na liberdade que hoje tenho. É isso. A cada dia estou mais preso à minha liberdade, a liberdade que eu tenho em Cristo, a liberdade de ser, a liberdade de não ser escravo do medo, a liberdade de não ficar temendo: ai, se as pessoas me aprovarem, se as pessoas não me aprovarem, se as pessoas me amarem, se as pessoas não me amarem, porque Deus me ama plenamente, Ele me aceita plenamente, porque quando Ele olha para mim, Ele me vê através da cruz. Gente, a gente tem que aprender o que é vida por fé. Vida por fé não é vida apenas que acredita naquilo que a gente acredita, mas que confia. A fé confia. Você não pensa nisso, mas quando você entra num avião, num ônibus, para fazer uma viagem intermunicipal, né, uma viagem aí de 10 horas, você não pede os antecedentes do motorista. Você não entra e põe o bafômetro na boca dele. Só para ir, motorista, vou ver se eu vou confiar para você minha vida. Vou entrar nesse ônibus aí, ó, para passar para outro estado, deixa eu ver, faz o 4. Você confia que aquele homem que está dirigindo o ônibus, ele foi observado porque tinha que ser observado, testado porque tinha que ser testado, avaliado porque tinha que ser avaliado, dormiu, descansou porque ele também está querendo preservar a vida dele. Então você entra no ônibus, você nem sabe o nome do motorista, mas você baba no banco. Dorme. Acreditando que vai chegar no destino. É ou não é? Se você é normal, é isso que você faz. Se você está com alguma disfunção, alguma ansiedade, algum transtorno, se você fica paranoico com o motorista que está dirigindo, se você não consegue dormir, fica controlando tudo, precisa dar uma passadinha no psicólogo. Está aí sofrendo transtorno de ansiedade. Porque o normal, gente, é a gente acreditar que a empresa responsável, que não quer prejuízo, fez todas as seleções adequadas para aquele motorista que está dirigindo ali não trazer prejuízo para a empresa. Então, vai tranquilo, profissional competente. Então você não para pensar. Mesma coisa o avião. Entra no avião, dorme. Você não sabe nem o nome do piloto. Principalmente quando você vê o piloto caminhando pelo corredor. Meu Deus, o que ele está fazendo aqui, Jesus? Quando você percebe que aquele bicho daquele tamanho está no piloto automático. Meu Deus, volta para a cabine, querido. Gente, a gente nem vê. Dorme. Tem gente que ainda toma Dramin para dormir. Por quê? Porque há uma confiança de que o que tinha que ser feito, foi feito. Por que a gente não tem isso com Deus? O avião pode cair, uma carreta pode vir, bater no ônibus que está dirigindo bonitinho. Você não tem como impedir de um acidente acontecer. Você não tem como impedir. Mas Deus tem. Ele pode dar livramento, Ele pode ressuscitar morto. As causas impossíveis são com Ele, o livramento é com Ele. Os seus dias estão nas mãos dEle. Mas a gente não confia. E a nossa vida precisa ser uma vida por fé. Por quê? O que te garante que naquele grande dia você vai chegar diante de Deus e Jesus vai olhar para você e falar: Sara,
Entra para dentro, menina. Vem aqui, bendita do meu Pai. Entra na posse do reino que está te preparado desde a fundação do mundo. Quem te garante, Sara? Sua fé. Você crê que você entendeu quem era Jesus, que você abriu o seu coração e que desde aquele dia você tem procurado andar de uma outra maneira, seguindo os passos do Mestre, escrava desse amor que te comprou e te libertou, confiando na sua vida, obedecendo às suas instruções. Então, o que você tem quando você chega diante dele, não são nem suas boas obras. Porque naquele grande dia, muitos dirão, em seu nome profetizamos, em seu nome curamos, em seu nome expelimos demônios. Fica longe de mim. Então, o que nos garante? Confiança. Confiança de que ele é fiel para cumprir a sua palavra, que eu crio na regeneração, eu crio no sacrifício da cruz, eu recebi o perdão dos pecados, e desde então eu não vivo mais escrava do pecado, mas quando peco, coloco diante de Deus e falo, Espírito Santo, me ajuda a vencer. Produz em mim, Espírito Santo, o teu fruto, porque de mim mesma eu não posso. De mim mesma, eu posso orar como o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero está sempre me vencendo, sempre batendo na minha porta, mas eu creio que o Senhor pode me aperfeiçoar, o Senhor pode me promover a um novo lugar, dia após dia, até aquele grande dia, que eu vir o Senhor face a face, e finalmente eu vou ser exatamente como o Senhor é. É fé. A esperança que temos é por fé. A esperança que temos é a confiança de que as promessas serão cumpridas, as profecias serão cumpridas. Então fé, gente, não é só acreditar. Acreditar é o primeiro passo, crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio fazer reconciliação, é o primeiro passo, mas a partir desse primeiro passo começa um novo caminho, onde você é livre da antiga maneira de viver, livre dos medos, livre do complexo de rejeição, livre do coitadismo, livre do vitimismo, livre, porque agora eu sei que eu sou filha. Eu vivo por fé que eu sou aceita. Eu vivo por fé que eu sou perdoada. Eu vivo por fé que é pela graça, porque não há mérito em mim. Eu vivo por fé que o Espírito de Deus que habita em mim pode me transformar de fé em fé, de glória em glória. Eu vivo por fé que o fruto do Espírito vai ser produzido em mim pela obra dele. Quem não vive por fé se torna radical, irracional, religioso, rígido, ríspido, implacável, condenador. Ou, eu não dou conta, a carne é fraca, Deus entende. Ou consentimos com o pecado, amamos o pecado, cultivamos o pecado, mesmo que secretamente. Ou vivemos de aparências. Acreditando, esse é o pior estado, acreditando que é melhor do que os outros. Gente, nós não somos melhores do que ninguém. Porque se o fulano lá tem problema com mentira, quais são os seus problemas? Você conhece os seus? Eu conheço os meus. E eles não me dão nenhum orgulho. Mas eu creio que a cada dia, caminhando no caminho de liberdade que Jesus abriu para mim, eu como escrava de Cristo, o escravo, o que ele faz? Ele tem que ir onde o dono mandar. Eu fico me imaginando, né? Amarrado em Jesus. Vem, Helena, vem. Vou, Senhor. Não me solta, não. Não me solta, não, senão eu estou lascada. Alegremente escravos do Senhor. Alegremente escravos. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gente, o que levou Paulo e Silas? Eles estavam presos em cadeias.
Eles não estavam só numa cela. Eles estavam acorrentados. Eles estavam lá, oh vida, oh céus, oh azar. Eles estavam cantando. Eles estavam cantando. Essa é a liberdade que o mundo não pode roubar. Podem te bater, pode te açoitar, pode te prender, pode te humilhar, pode te matar. Mas ninguém pode te tornar escravo de novo se Jesus te libertou. E se você vive na liberdade que Cristo te libertou. Paulo e Silas sabiam disso. Eles estavam cantando. E as coisas aconteceram. O terremoto. E finalmente, gente, eu queria deixar com vocês 1 Pedro 1, 17 a 19. O texto diz assim: uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que a gente não viva mais como nós vivíamos antes, na nossa vã maneira de viver, na nossa vazia maneira de viver. E eu quero te alertar, meu irmão. É possível, é totalmente possível a gente viver uma vida vazia dentro da igreja. Você entrar com uma bicicleta na garagem, todo dia, não faz dessa bicicleta um automóvel. Vir na igreja, estar em comunhão com os santos, servir uns aos outros, isso é o fruto natural da sua regeneração, da sua nova vida em Cristo. A gente quer estar junto, a gente quer servir, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente vem na igreja, a gente se abastece, né? Porque a brasa, ela só permanece quente quando está no braseiro. Mas depois, a gente sai e vai incendiar outros por aí. Mas a gente não pode se ausentar muito tempo, não. Tem que voltar e renovar a chama. Então, essa vida da comunhão aqui, é um momento precioso, porque é um lugar onde a gente é aperfeiçoado. Se tem um lugar para a gente ser aperfeiçoado, é a igreja, né, gente? No amor, na misericórdia, no perdão, é a igreja. Como o ferro ao ferro se afia, assim o homem é seu companheiro. A mulher também. Né? A igreja é um lugar maravilhoso, mas também é lugar de desafios nos relacionamentos. É ou não é? Por quê? Porque é uma reunião de um tanto de gente imperfeita. Nossa, essa igreja não serve, não. Vou para outra. Vai caçar uma igreja perfeita, o dia que você entrar lá, ela fica imperfeita. Fica firme aí. Se você está numa igreja, aqui eu sei que tem pessoas de várias igrejas, se você está numa igreja que ensina a Bíblia, que tem a fé cristocêntrica, Jesus é o centro do ensino na sua Bíblia, na sua igreja. Ah, mas lá tem muito fofoqueiro tem em todo lugar. Ah, mas lá, não gosto daquele povo, eles são muito metidos. Gente metida também tem em todo lugar. Porque o metido, na verdade, é um grande carente, querendo parecer para os outros que ele é melhor. Cheio de pereba. Quanto mais metido, mais perebento. Quanto mais nariz está empinado, orgulho, para tamponar, às vezes, a rejeição. Aí tem que ostentar. Tem que ostentar para querer ser amado. Pereba. Você também tem as suas. É ou não é? Eu tenho as minhas também. Então é importante a gente... Imagina se Jesus pensasse: ah, não, pai, esses 12 aí, é esse que eu vou ter que escolher? Sério, pai?
Pedro, com esse temperamento do cão. Tomé, duvida de tudo. Olha para os discípulos. Somos nós. Imperfeitos, competitivos. The Chosen tá revelando isso para a gente. Se você não assiste a série The Chosen, vai assistir. Eles estão conseguindo fazer um trabalho de mestres, assim. Porque revela os discípulos, e aí a gente se vê tanto, né? Nossa, sou igualzinho, Jesus amado. Querendo dar sugestão para Jesus, querendo ensinar Jesus, querendo proteger Jesus. Ah, meu Pai, só Deus para ter misericórdia. Mas é assim mesmo que Ele nos ama. E aprove a Deus que nós sejamos esses vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. O fato, gente, que quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente tem a consciência de que a gente tem tanto que se arrepender. Mais a gente enxerga o nosso estado de debilidade e de necessidade de misericórdia e graça. Quanto mais você se aproxima da luz, mais claramente você percebe as manchas na sua roupa. E Jesus não te envergonha por causa delas. Ele faz, chega mais perto, deixa eu limpar. Feche os seus olhos. Como é que você está vivendo, minha querida? Como livre? Ou ainda você está escrava da maledicência, do complexo de rejeição, do vitimismo, da negligência com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, escrava da murmuração, escrava da preguiça, da procrastinação, escrava da comparação, da competição, da inveja, do pecado, da pornografia, da sensualidade. Ou às vezes você está escrava da sua religião, da sua justiça própria, do seu senso de superioridade fake. Você olha para você e você fica totalmente satisfeita com a vida linda e reta que você vive. Gente, isso é um sintoma grave. Não é porque a gente vive, quando a gente se achega a Deus, a gente vive como condenado, arrastando corrente, não. Nem com autopiedade, nem com, coitado de mim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que esse triunfalismo que se baseia no seu próprio conhecimento é a armadilha do inferno e é cadeia para os seus pés. Por isso que a Bíblia diz, não se estribe no seu próprio entendimento. Não firme o seu pé no seu próprio entendimento, na sua própria justiça, porque ela não é suficiente. Nossa justiça não é suficiente. A gente só conhece as coisas parcialmente, Deus conhece como elas verdadeiramente são. Só Ele sonda os corações. Que a gente viva por fé, crendo e confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quem vive por fé se achega. Quem vive por fé quer mais. Quem vive por fé está sendo todos os dias esticado, aperfeiçoado. E entende, quando as circunstâncias ruins vêm, aquele mesmo Espírito que começou a obra fala, aguenta aí que eu estou trabalhando. Aguenta aí que eu estou limpando. Aguenta aí que eu estou fortalecendo. Aguenta aí que eu vou usar isso aí para glorificar o meu
maneira de viver, nos enchendo do Espírito, conhecendo o Senhor, nos achegando a Ele. O escravo obedece, o escravo se rende, o escravo é ordenado. Que não sejamos escravos do pecado, porque eu vou te dizer, o ser humano sempre serve a alguma coisa. Essa palavra escravo, às vezes, ela tem uma conotação tão pesada, né, na nossa língua, por causa da escravatura, o sistema de escravidão que o Brasil viveu. Então ele toma um sentido tão pesado para nós. Mas o fato é que todo ser humano é escravo de alguma coisa. Ele serve a alguma coisa. Ele dá o tempo dele, a energia dele, o dinheiro dele, a vontade dele, ele submete a alguma coisa ou alguém. E não raro, ele é destruído pelo seu ídolo, pelo seu dono. Ele é destruído pelo vício. Ele é destruído pelo prazer. Ele é destruído pelo amor ao dinheiro. Mas Deus não destrói aqueles que o receberam e que foram feitos filhos. A estes ele acolhe, protege, sustenta, livra, corrige, cuida. E no dia mau, que vai chegar para nós, mesmo o Senhor sendo o nosso dono, porque nós ainda estamos nessa existência, a história ainda não acabou, o desfecho da história ainda não aconteceu, nós estamos na nossa jornada humana, decadente, pecaminosa. O mundo está estragado, gente. Todas as coisas serão restauradas, mas ainda não. Então sim, o dia mau ainda vai acontecer. Depois daquele grande dia, toda lágrima vai ser enxuta dos nossos olhos. Mas até lá, ainda haverão muitas lágrimas. Mas nós não estaremos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra fiel. Senhor, nós te bendizemos por essa noite. Nós adoramos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos comprou pelo preço mais caro desse mundo, Jesus. E nós queremos estar presos a Ti, cada dia mais presos na liberdade que hoje temos, mais apegados ao Teu amor, mais apegados ao Teu perdão, mais apegados à reconciliação com o Pai, mais apegados à obediência de Cristo, mais apegados ao Senhor, porque o Senhor é vida, o Senhor é vida, o Senhor é vida, e nós queremos viver eternamente. Perdoa-nos, Senhor, pela altivez, por nos acharmos melhores que os outros. Perdoa-nos, Senhor, por banalizarmos a graça. Perdoa-nos, Senhor, por consentirmos com tanta coisa errada na nossa vida, no nosso dia a dia. Lava-nos. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, Espírito de Deus. Conduz-nos pelos Teus caminhos. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que o Senhor nos ensine as Tuas palavras e nos ajude a andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Antes da equipe ministrar mais uma canção, e antes da Sara pegar novamente a palavra, a ministra vai ministrar uma música. Que você use essa atmosfera, esse momento, para consertar algumas coisas que você precisa consertar pessoalmente com Deus. A palavra de Deus diz assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Se tem alguém aqui hoje que está pensando que o que eu fiz não tem perdão, de novo, o sangue de Jesus é suficiente. Essa acusação não procede de Deus. Deus revela o pecado, sim, mas para que haja arrependimento que gera cura, que gera libertação. Quem está ouvindo aí, sai fora, não tem jeito para você mais não. Isso não é para você, essa vida não é para você, não. Você não dá conta, não dá mesmo não. Mas o Espírito de Deus que levantou Jesus dos mortos dá conta. E Ele continua ressuscitando mortos até hoje. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, enquanto está havendo a ministração, eu vou voltar a repetir o convite da Sara. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Denuncie o seu pecado, confesse o seu pecado diante de Deus. Senhor, eu tenho sido orgulhosa. Senhor, eu tenho sido soberba. Senhor, eu tenho sido futriqueira, fofoqueira, maledicente. Senhor, eu tenho sido invejosa. Senhor, eu tenho desprezado a minha casa, meus filhos e meu marido. Senhor, eu não tenho sido boa, eu não tenho cuidado com a mordomia do corpo que o Senhor me deu. Senhor, eu estou sensualizando, usando o meu corpo e os meus membros para desonra. Senhor, me perdoa por causa desse namoro impuro. Agora é a hora. Deus tem um novo começo para a gente. E Ele sempre está estendendo oportunidade e graça. Mas um dia a porta vai fechar. Ou um dia os nossos olhos irão se fechar. Quando a gente não puder prever, quando a gente não puder antecipar, pode acontecer de uma hora para outra. Esteja pronto. Esteja com as suas vestes limpas. Essa é a oportunidade. Eu vou deixar que ela ministre sobre vocês. Quando ela começar a ministrar, vocês vão dobrar a sua cabeça e vocês vão ter uma oração sincera, honesta diante de Deus. No final dessa reunião, tem um livro meu disponível lá fora. Se vocês quiserem me levar para casa e serem edificados, fiquem à vontade. Que Deus abençoe você e deixe o Espírito Santo descer com a sonda no seu coração agora. Não se proteja, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se sujeitem novamente a jugo de servidão. Em nome de Jesus. Deus abençoe.